bem-vindos a mais um Papo Alfa. Tentativa Bem-vindos. número 40 de gravação, graças a aquela... Não. Se apresente. Gente, Papo Alfa de número 35. Vocês que pensavam que a gente tinha desistido, a gente desistiu? Jamais. Desistimos, jamais desistiremos. O problema é que às vezes a gente tá convidando as pessoas, meio que a nossa agenda também tava um pouco bagunçada, né, galera? E às vezes a gente convidava as pessoas e as pessoas meio que negando e não tinha a próxima. Esqueceu que se um nega. A gente botava as pessoas e eles vão aceitar. Mas quando não. Aí tu, puta, e agora? O que a gente faz? E aí tinha que encontrar outra pessoa muito em cima da hora às vezes. Mas a gente tá tentando organizar isso graças aos nossos colaboradores. Exatamente. Que estão lançando os cortes frequentemente. Muito Cara, obrigado a vocês. Nada disso estaria acontecendo do jeito que tá se não fossem vocês, viu? Muito obrigado. Obrigado, uma salva de palmas. Isso. Então, avisos. Aviso número 1. Muito obrigado aí a SOS Alarmes, que deixou toda a segurança desse lugar aqui intacto. Todo mundo aí. Mexeu aqui, morreu. Não quero saber. Mexeu no Alphatec? Morreu. 2 vezes. E headshot. E aí, a Bosnet também colocou aqui internet 0800 pra gente, né, bicho? Então, aí nós temos o apoio da SOS Segurança Eletrônica e Bosnet. E também nós temos ela. Aí, gente, desculpa, às vezes eu me empolgo, sabe? Porque é amor demais. É uma paixão. Nós temos ela, Alphatec. A Alphatec é uma empresa que tem mais de 10 anos em Rondônia do Pará. Nós temos o maior e o melhor laboratório que existe em toda essa região. Nós temos a maior quantidade de técnicos por metro quadrado que existe nesse lugar. Nós temos a maior quantidade de periféricos e de assistentes técnicos que existem em toda essa região. Não existe um laboratório parecido com o que a Alphatec tem. A Alphatec é percussora em vários procedimentos e vários tipos de reparo até no Brasil. Parece até mentira, porque o rondonense não dá credibilidade para rondonense. Hã? Pega um lance pra mim, cara. Tá emocionado, cara? Foi muito emocionante. E junto de todos esses equipamentos e todos esses aparatos técnicos, tem também profissionais extremamente qualificados e competentes e, às vezes, né? Diferente do podcast. Diferente do podcast. A gente funciona na Alphatec muito melhor do que no podcast, mas o podcast logo chegará ao hype da Alphatec, certo? E a Alphatec é a grande patrocinadora disso aqui tudo. A Alphatec que doou tempo e dinheiro a isso aqui tudo. E esses grandes profissionais ali que recebem um percentual altíssimo de participação do podcast. 1%. Não, vocês têm 50% do podcast. Porque o podcast tá rendendo quanto? Deixa eu ver aqui. A última verificação que eu fiz tava... Eu tinha errado o cálculo. 1,05 dólar, né? Não chegou ainda, não. Foi não, cara? Não. Eu sabia que tu era ruim de química assim, viu, Jair? Cara, eu faltei as aulas de geografia. Para. Então, gente, hoje a gente tá com Papo Alfa de número 35. E por que acabou a numerologia e o significado dos números? Porque não tem mais, é tudo uma repetição constante o tempo todo e eu desisti. Só que esse número é muito importante, esse número é muito bacana. Esse número representa a idade da nossa convidada. Olha que coisa... Que coincidência maravilhosa é essa, né? Patrícia, seja muito bem-vinda ao Papo Alfa de número 35, cara. É com grande satisfação. É com grande revivamento de várias memórias de adolescência, cara. Que a gente, todo mundo brincando ali naquela rua Eldorado. Verdade. Ainda na época que era... Na época que nem tinha asfalto, né, cara? Não tinha asfalto, não. E aí, querendo ou não, praticamente nunca mais se falou, cara. E olha só onde a gente se encontra, cara. Muito bem-vinda, cara. Você hoje, nutricionista, né? Que eu falo que é uma das piores profissões que existem. E outra coisa, eu já pensei, viu, Davi? Sabe o que a gente poderia fazer nesse podcast? O quê? Diga. A gente pode botar o título dele. Técnica para emagrecimento de 4 quilos em 4 dias. 4 quilos não. Ah. É. Não, mas aí na hora eu vou falar. Então, se você quer emagrecer 4 quilos, arranque as suas 2 pernas. Entendeu? Dá certo, porra. Então, Patrícia, de fora do molecagem ali, ó. E ali era aquele jeito pra sempre, ó. Lá, eles não conseguem. Essa foi muito boa, gente. Já tá mais, né? Pô, Mas foi boa. Para com isso. Pô, Foi para boa, com foi isso. boa. Ou uma bela de uma lipoaspiração também resolve. Então, título do vídeo, como emagrecer 4 quilos em 4 dias. Boa? Boa, maravilhosa. Boa. É um milagre, né? Patrícia, cara, como foi que tu decidiu, depois de toda essa trajetória ali de adolescência que a gente se conheceu, como é que tu chegou na nutrição, cara? Boa noite, né, a Good todos. night. Obrigado pelo convite.
E como eu me tornei uma nutricionista? Vamos lá. Né? Às vezes a gente tem aquele pensamento, eu sempre quis ser X quando crescer, né? Sim. Enfim, eu acho que na minha infância eu meio que fantasiei um pouco a profissão, né? Eu sonhava em ser bancária. Sério? Quando eu ia no banco eu achava muito legal, ali o pessoal mexendo em papel e tal. Mas eu sempre quis, depois, assim, com um tempinho, ir para uma área de cuidado. Eu sempre gostei, assim, de cuidar do próximo, Sim. de ter um olhar. E daí passou o ensino médio, né? Todo mundo pensando, e agora? O que a gente vai fazer? Eu tinha dúvidas, como eu acho a maioria de jovens, adolescentes tem, né? Uhum. Vou para que área? Mas eu sempre me interessei pela área da saúde em si, devido ao cuidado, que era esse cuidado que eu queria. O de banco lá que eu pensei foi uma coisa mais, acho que uma fantasia, Sim, né? Criança. Eu tive a parada do advogado. Eu não... E, tipo assim, não tinha nada a ver, assim, com minha profissão que eu escolhi de certa forma. E daí veio, assim, no tempo, se eu for pensar, eu formei o quê? Em 2009, 2010, eu comecei a trabalhar. Então, assim, a nutrição, hoje, né, nos dias atuais, ela pegou novos rumos, né? Isso, a nutrição, ela, como a gente estava conversando um pouquinho antes, Sim. ela tem várias áreas de atuação. Então, assim, o campo é muito amplo. Hoje, qual é a tua especialidade? Eu sou especialista em saúde pública, foi minha primeira especialização que eu fiz. E depois eu fiz nutrição clínica, metabolismo e terapia nutricional. E fiz vários cursos aí, nutrição estética. Depois com todo esse aparato aí de estudo, tu acha que tem como resolver aquilo ali? Ele tá bem, não? Tá bem? Tá bem, só falta a gente ver. Não, como é que analisar coloca tudo, carne? né? Como é que coloca carne dentro daqueles Se ossos ali? alimentando bem e fazendo atividade física. São Tu os acha que tem jeito? pilares. Tu acha que tem jeito? Tem jeito pra tudo. O coração dele bate, dá pra ver. E do mais é isso aí. Daí... Patrícia, assim, a área da nutrição ela evolui muito. A gente vê, por exemplo, aí hoje que nesse mundo contemporâneo que a gente vive, você vai ouvir um profissional da área da nutrição ou algum médico alimentar, não sei nem como é que é o nome das profissões. Aí um fala que uma coisa é bom, o outro fala que uma coisa é ruim. Um fala que a água com gás não faz mal, outro fala que a água com gás faz mal. Como é que você consegue se situar hoje bem diante de todas essas situações? Porque quando você vai até para o trabalho científico, aí tem uns que comprovam que uma coisa faz bem, outro comprova que a coisa faz mal. E como é que você decide assim, o que dizer para os teus pacientes? A área da saúde, ela sofre mudanças, eu falo que diária, né? É uma constância. Então, assim, o profissional, ele sempre tem que estar atualizado na tua área de atuação. Até mesmo para te levar uma informação mais fiel, né? Isso, mais sensata. Se eu for pensar nessa fala aí que tu falou, né? Um dia pode, outro dia não pode. Vamos pensar no ovo, né? Antes ele era um vilão, associação muito grande com colesterol. E vários estudos mostraram que não é bem por aí, que ele não sobe tanto esse colesterol da forma que a gente pensava. Né? Isso é tanto que ele é o segundo alimento mais completo do mundo, só perde para um. Qual? Você sabe qual é? Qual é? Adivinha. Peraí. Pensa aí um pouquinho, eu vou te dar. Mais completo. Qual seria o alimento mais completo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que primeiro vem a banana. Não? O leite saber materno. por que quis ver leite materno, cara. O leite materno é o alimento mais completo do mundo. O leite materno, eu sempre procuro estimular muito a questão da amamentação, porque o aleitamento materno, a mãe prepara aquele leitinho ali especialmente para o seu filho. Ele é único. Sim. Ele é único. Nenhuma mãe, toda mãe tem um leitinho diferente, Sim. que é preparado literalmente para o seu bebê. Agora, engraçado, Patrícia, lá em casa a gente está passando por isso agora, né? A minha filha, ela tá com a reação à lactose do leite de vaca. Larissa toma e ela... Passa para ela sente. Porque as pessoas não entendem, às vezes, como funciona a produção do leite no corpo. E tanto de qualquer mamífero, né? Que basicamente é pelo sangue.
Isso. Aí, no caso dela, eu se quero ela deu uma intolerância... A consulta aí, gente. Se Consulta, ela deu manda. uma intolerância, né, à lactose, Uhum. no caso, a mãe tem que fazer uma restrição. No caso, isso que- alimentar, e uhum. vai dar tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Só que ela vai ter que ter um cuidado maior. E se for uma pessoa que gosta muito de derivados lácteos, né, acaba sofrendo um pouquinho. Eu Porque acompanhei às vezes a ela. gente não encontra aqui, Não, eu não vi dependendo, dificuldade mas nenhuma, não. se for, às vezes queijo, né, algum queijo, Não, a quem gente gosta, não gostar, gosta, né? Mas acabou tirando mesmo. agora, uma coisa que eu percebi muito forte, assim, porque como eu acompanhei ela, principalmente no início, hoje também eu tô acompanhando do mesmo jeito. Mas, pra não ver, porque eu falo assim, rapaz, eu vou tentar acompanhar pra não ficar, eu tô morrendo, não sei o quê. Eu falei, não, eu tô junto aqui, peraí. E aí acompanhei ela e não vi muita dificuldade em viver sem nada de derivado de leite, não, e percebi muitas mudanças positivas, principalmente em mim. Porque, qual a tua opinião hoje sobre a questão do leite de vaca? Vamos lá, o leite é uma outra polêmica, né? Tem profissionais que defendem, tem profissionais que colocam na cruz e por aí vai. Mas, para mim, cada um tem um ponto de vista diferente. Eu penso que toda opinião de um profissional é válida, porém, ele tem um ângulo e uma visão diferente. Sim. Eu acredito que o leite traga problemas ou seja na parte inflamatória, se de fato essa pessoa tem uma certa intolerância ou alergia a algum componente do leite, né? Sim. Geralmente os mais comuns são a intolerância mesmo, que é a lactose, às vezes a pessoa tem a caseína também, às vezes nem sabe, mas se de fato... O que é a caseína? É a proteína também do leite. Porque Jair tá ali, já não sabe de nada que tu tá falando. E daí o que acontece? Às vezes, geralmente, essas pessoas quando fazem a retira, né, da alimentação, o leite e derivados lácteos, às vezes no exame nem sempre aparece, mas ela sofre ali com uma certa restrição. Já peguei vários casos de paciente assim, lá no leite, no exame não foi comprovado, mas quando ela consome leites e derivados, ela acaba tendo uma reação ruim, tipo digestão, formação de muito gases. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Às vezes, essa pessoa até consegue tolerar uma quantidade X Sim. de lactose, Sim. né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu tolero um copo, uma caneca de leite. E, às vezes, se eu passar para a segunda caneca, eu já vou sentir um desconforto intestinal ou algo do tipo. Sim. Né? Vai muito mais da tolerância. Porque aí ele entra já no processo de intoxicação, né? Na verdade, seria algo... Porque, assim, quem tem a intolerância é uma pessoa que não tem muita lactase. Que é a enzima que vai digerir esse leite dito, né? Então, acaba tendo esse mal-estar. Hoje em dia, tem a lactase, né? Você compra também na farmácia. Tem gente que normalmente aí vai ingerir o produto derivado do leite e já manda lactase junto. Exatamente. Então, hoje em dia tem jeito para várias coisinhas, mas realmente para quem tem essas intolerâncias, né, alimentares, que a intolerância você pode desenvolver ela em qualquer fase da sua vida. Seja na primeira infância, geralmente, um exemplo, a sua bebê tem uma intolerância, né? Isso, possivelmente depois ela não vai ter. Tem crianças que isso é passageiro, entendeu? Não perpetua por muito tempo. Bacana. Eu tava vendo alguns médicos, um médico, um cientista alimentar falando sobre que a filha dele nunca tomou leite na vida. E aí nem o materno? Não, leite derivado, tá. Leite derivado de. Tá. Aí ele falando que ela nunca tomou leite na vida, ela mesma falando que ao longo de 7 anos, que ela tinha 7 anos, ela tinha ficado gripada 2 vezes só. Tem muito estudo, assim, nessa parte dessa alergia ou dessa intolerância. E realmente tem pessoas que quando tem essa predisposição a ter essa alergia ou essa intolerância, quando você tira da dieta, você tem uma diferença enorme. Soa muito positivo para a vida dessa pessoa, né? Por isso que eu sempre falo, a nutrição é uma área muito, muito gostosa, eu gosto muito de atuar, porque, assim, é igual protocolo, né? Eu te atendi, eu montei seu protocolo, seu plano alimentar. E ali é uma questão individualizada, é uma questão sua, que vai remeter suas preferências, seus hábitos,
enfim, suas intolerâncias, suas preferências e uma rotina também. Às vezes, o que eu te prescrevi ali, às vezes não vai casar bonitinho pro João ou pro Pedro, né? Porque é algo que a gente tenta fazer na individualidade. Sim. Porque a nutrição de hoje, ela é uma nutrição individualizada, né? Antigamente, assim, se eu for pensar logo que eu me formei aí, ia muito no nutricionista só para tratar de colesterol, diabetes e obesidade, né? Ou uma desnutrição, de fato. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a nutrição já está aí, vamos lá, nutrição estética, né? Nutrição esportiva já está há mais tempo, mas hoje em dia a gente já estuda até a crononutrição, nutrição metabólica, programação metabólica, né? Isso que é o ato de você pensar, se preparar antes de você ter um filho, Sim. né? Isso, a mãe, ela preparar seu corpo para ela receber esse feto, Sim. esse bebê até então. E dar continuidade ao Sim. longo da gestação toda, Sim. não é isso? É igual eu estava vendo uma vez eu estava vendo um podcast do cara falando sobre biohacker, não sei se tu já ouviu esse termo, que é a capacidade que você tem de alterar alterar uma capacidade que o teu DNA tem de replicar uma doença que veio de uma questão hereditária. Igual, por exemplo, eu gosto de falar sempre isso, eu não sei se posso, até tu me corrija se eu estiver errado. Uhum. Eu falo que não existe doença hereditária, eu acho que existe hábito hereditário. Na verdade, assim, é uma linha de raciocínio minha, né, como profissional. O fator genético, ele carrega, assim, um peso. Sim. A genética conta, Sim. e muito. Mas o fator externo, ele conta muito Sim. mais. Ele vai ser decisivo nesse momento aí de estar tentando melhorar essa genética ou, de fato, ela vai te gerar uma doença ali, Sim. correto? Isso eu vou pensar aí, pessoas... Vou falar algo que é muito comum. Diabetes. Sim. Que a gente né? estava até conversando antes, Exatamente. Né? Diabetes, hipertensão, né? Um problema cardíaco, que às vezes, querendo ou não, tem famílias que carregam isso. Minha família toda é cardíaca, minha família toda... Então, assim, se eu já tenho essa parte genética, as pessoas precisam entender que precisa ter um cuidado maior e um olhar maior. Eu sempre falo... Essa antecipação é o problema. Exatamente. Né? É você tentar prevenir. Entenda uma coisa, eu sou um profissional que trabalho, eu adoro trabalhar com a prevenção. Eu fico muito feliz quando chega um paciente no meu consultório e eu sempre pergunto assim, qual o motivo da consulta? Quem te caminhou? A gente vai conversando. Não, doutor, eu tive essa decisão por conta própria, eu que quis vir. Daí, às vezes, eu atendo um que vem, meu médico me passou devido isso. De fato, em um momento, você vai passar como nutricionista, seja para melhorar a sua saúde ou para cuidar de uma doença. Sim. Né? É melhor a gente procurar para cuidar da saúde, eu falo né? que eu odeio ser obrigado. Porque a saúde, gente, a saúde é prevenção. Eu sempre falo para os meus pacientes que a nutrição, a alimentação, a atividade física e o sono também, viu, gente? O sono é fundamental para ter qualidade de vida, para ter saúde. Então, a partir do momento que eu não tenho uma boa alimentação, eu já não me alimento bem. Uma boa alimentação seria uma alimentação variada, balanceada. Com o quê, Patrícia? Como é que é esse variado, né? Manda balanceado? Aí, a consulta 0800. Aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, não é isso? Cereais, carne. Quem pode usar laticínio, usa o laticínio, ovos, não é isso? A alimentação ser o mais natural possível. É uma fala que eu adoro. Desembale menos e descasque mais. Né? Eu sempre falo, quanto mais fácil for comer, mais mal faz para a saúde. Se é fácil comer, se é fácil temperar... Então, assim, se eu for pensar, às vezes a gente sempre pensa, assim, às vezes tem paciente que chega no consultório, né, querendo uma receita mágica. Mágica, né? Eu não trabalho ainda com mágica, né? Mas eu vou te indicar aqui um cirurgião plástico que ele resolve isso rápido para você. De fato, se tem pessoas que com 15 dias de mudança alimentar, tem uma mudança, assim, gigantesca. Às vezes o cara tá com o corpo todo inflamado, com retenção hídrica gigantesca,
todo lascado por dentro, todo Mais ou arrebentado. menos isso. Aí eu vou falar aqui. O Ministério da Saúde recomenda a gente consumir aí, em média 350 a 400 gramas por dia de frutas, verduras e legumes. E aí? Você comeu hoje? Comer. 100. Tá aqui ainda, né? Aqui ainda tem uma parte. Peraí, deixa eu... Então, assim, se eu for pensar isso, para dividir Da meia-noite eu bato numa dieta, né, um protocolo, uma alimentação, aí a gente comeria o quê? Umas 3 porções de fruta, Uhum. Tá, agora faz 150 gramas de legumes, almoço, 150 gramas de jantar, pelo menos. Okay? A gente tinha aquele estigma, que todo mundo sempre fala, nutricionista vai passar uma dieta que é de gente rica. Não. Lembra disso? E realmente o cara chega... Uma vez minha mãe chegou com a ela tinha isso há muitos anos atrás, ela não era nem nutricionista, o próprio médico na época passou pra ela. Quando eu falei, peraí, e se o cara não tem dinheiro, ele faz o quê? Você falou num ponto aí, Diego. Castanhas... Castanha do Pará tem, Não, né, gente? essa aí não, essa aí tá fácil. Você falou num ponto bem legal, principalmente para nossa região. O leite é inflamatório, o leite é isso. E teve um período que eu prestei um serviço em um determinado local e lá tinha um profissional que super condenou o uso do leite. Só que na situação eu iria falar sobre o uso do leite. Por quê? Tinham famílias carentes que um dos sustentos deles eram o leite. E aí? Mentira. Né? Então, assim, se eu for pensar, às vezes a gente tem que ter cuidado, até como profissional. Já pensou? Você falou da questão do custo, né? Eu tenho que pensar também. Às vezes, se eu atendo um paciente A, B ou C, eu tenho que ver como vai ser o cardápio dele. Isso significa um atendimento individualizado. Não vou trazer, como diz, tâmaras, não sei da onde, alguma coisa que às vezes eu não tenho tanto. Mas se é uma pessoa que já é usual dela, não, eu gosto, é outra coisa. Mas não adianta eu querer colocar algo que vai ser impossível, às vezes, para aquela pessoa consumir. Sim. Não é isso? Então, assim, meu primeiro trabalho foi na rede pública. Não é isso? Então, assim, foi muito bom, porque ali eu tive contato com várias áreas da nutrição. Mas, assim, e aí quando eu atendi uma pessoa que estava com vários problemas, mas a situação financeira era bem ruim. Às vezes eu conseguia doação, alguma coisa do tipo, para a família X, mas eu tinha que trabalhar dentro da realidade dela. Sim. Do que ela tinha. É óbvio que a gente sempre estimula mais a pessoa a plantar. Eu sempre pergunto, sua casa tem pé de alguma coisa, tem espaço para uma horta, né? Principalmente se for uma realidade dessa. Sim. E porque é uma coisa que eu adorava, cara, quando eu era criança. Era cuscuz com café. Prepara uma dieta pro pai aí. Com cuscuz e café. Cuscuz e café. Aí tu vai ter que tirar o açúcar do café. Pronto, já consigo. Que hoje eu sou apaixonado por café sem açúcar, cara. Sou apaixonado. Eu sempre falo que é igual você fala, café sem açúcar, né? É mais uma questão de hábito. O nosso paladar... Ele é adaptável, né? Ele é adaptável. A gente estava falando sobre que a indústria ela criou uma ideia de palatabilidade muito relacionada ao açúcar e ao sódio. Mas esses itens provocam isso. Com certeza, eles o têm vício, né? esse poder de... porque assim, se a gente for pensar, a indústria utiliza muito para aumentar o tempo de prateleira desse produto, né? Tanto o açúcar quanto o sódio também, o sal. E querendo ou não, a gordura também é muito utilizada para isso. A gordura encorpa, ela dá sabor, ela tem o poder. O bacon, gente, olha aí o bacon, Não, né? bacon. Obrigado todos os porcos que foram chacinados e mortos. Então, assim, a gordura, ela traz essa palatabilidade, esse sabor, né? E que remete, enfim, várias coisas. Que, além de tudo, se a gente for pensar assim, a alimentação tem que ser algo prazerosa, né? Tem que ser algo que te remete também. Cara, esses dias Larissa fez um bolo que ela praticamente fez com banana, não tem a massa do bolo, ao invés de usar trigo e tal. Vocês chegaram a experimentar? Foi o bolo. E o biscoito também ficou muito bom. O biscoito eu apaixonei. Cara, só com banana, cara. Que doideira. Tinha aveia ou não? Nada. Tinha.
Não, Eu acho que geralmente não. o bolo a gente usa aveia. Cara, eu perguntei pra ela. Só tinha a não. banana. Só, cara, eu não sei como ela fez aquilo, não. Ah, Ficou bom, ficou muito... E assim, meu filho odeia banana. Comeu e não sabia nem que era banana. aí você falou, né? Meu filho, ele não gosta de banana. Você falou uma questão... Você tá falando em tópicos, Diego, e assim, tá me acendendo algumas coisas e dicas, Pode ficar à né? vontade. Às vezes ele tinha provado a banana só do formato in natura, Aham. né? Não é É isso? porque ela, querendo ou não, ela tem uma textura que é... Pra quem não gosta, não gosta. Eu acho que em consultório eu tenho uma paciente que não come banana. É mesmo. Ela não come banana. Nem banana prata, nem banana da terra, nenhuma banana. Por conta da textura. Ela não acha legal. Então, isso aí já é dela. Então, às vezes, se seu filho for um desses, né? Mas lembrando que na introdução alimentar, a gente tem que incentivar várias Resumindo, vezes. enganar. Não seria enganar. Pelo contrário, a gente está ofertando o alimento, só que não só uma vez. Às vezes você ofereceu para a criança a uva 1, 2 vezes. Ah, ele não gosta mais. Não, ele não gosta. Então, dali você já desistiu. E a gente tem que estar ofertando Eu acho que aquela mais estratégia vezes. do ursinho, eu nunca tentei ela, mas eu vou começar a usar. Tu pega a banana, oferece pro ursinho, aí o ursinho não aceita. Ah, Fala, eu já não, vi. espanca o ursinho. E aí... Ele... Não, Oi. gente, por favor, não faça Final- isso em final- casa, tá? Final aí, separa aquele vídeo do César com a banana. Não, do filho. Quero banana. César, uma vez, ele encabulou que ele comia banana. Eu falei, come. E ele não queria comer mais. Eu, papai de primeira viagem, né, muito novo, fiquei lá insistindo pra ele comer a banana. Acho que é por isso que ele não quer até hoje. Essa questão da insistência, de você vai acabar tornando aquilo ali ruim, né? Vai ser uma Isso. experiência ruim. Então, você vai acabar trazendo uma resistência maior para a criança para determinado alimento. Patrícia, hoje no teu consultório, quais são qual é a principal procura? Assim, é a galera por causa de doenças? É por causa de questão de obesidade? É por causa de gente igual aquele animal ali magro que nem parecendo um grilo? O ano passado, eu vou fazer aqui assim eu atendi Retrospectiva. muita gente com ansiedade. Verdade. Eu ainda estou atendendo, mas o ano passado eu atendi muito adolescente. Sério, cara? Que engordou muito no período da pandemia. E hoje... Quem não, né? Exatamente. Hoje, a nível de consultório, eu acabo atendendo muita questão da parte clínica mesmo, que seria... Tem o diabetes ainda, Sim. né? Que é o clássico, mas esteatose hepática, a gente estava conversando, né? Sobre Sim. aquela leve gordurinha no fígado, que às vezes a pessoa pensa que é só uma leve gordurinha no fígado e não procura cuidados, sim. né? Isso que é com alimentação e atividade física também, são Sim. os pilares, né? E muita questão agora de relação... Tem muito profissional da saúde que acontece o quê? Eu acabo trabalhando muito em conjunto. Vou dar um exemplo. A paciente X vai fazer uma cirurgia plástica. Sim. Geralmente, um profissional sempre solicita exames laboratoriais antes, né? Para fazer Sim. correção de que estiver faltando ali. E eu entro na parte também nutricional, né? Correção de vitaminas e minerais. Então, a nutrição, ela está sendo muito mais assim, ela está sendo bem procurada, tanto pela parte da estética, pela gestante, né? Sim. Seja até para engravidar, né? Tipo, fazer um acompanhamento pré-gestacional mesmo, Sim. antes dessa gestação. E para melhorar a qualidade de vida, até que eu tenho atendido bastante pessoas com esse anseio. É porque eu acredito que tem doenças, né? Tem doenças de estômago que eu acho que resolvem com a alimentação. Muito. Tem problemas intestinais. Na que resolvem. verdade, eu vou resumir, vou puxar a sardinha para o meu lado, Arrocha. né? O ideal é sempre você ter um nutricionista. Né? Porque, geralmente, a tua doença ela é proveniente de uma má alimentação. Com certeza. Na maioria dos casos. Aquilo você é o que você come, né? E você falou uma que é recorde. Gastrite, Sim. refluxo,
É óbvio que você pode ter ela devido a outras situações, né? Às vezes uso contínuo de algum medicamento, né? E que mais? Às vezes H. pylori ou Cara, umas coisas uma bizarras. alimentação ruim. Patrícia, umas né? coisas bizarras que eu vejo, cara. Assim, na minha época, quando eu era mais novo, eu achava isso natural, mas eu olho e eu acho bizarro. Chegar, por exemplo, de manhã cedo numa padaria e ter uma mãe sentada com uma criança com um pastel e um refrigerante na mão. Eu olho pra isso e falo assim, meu Deus, com esse tanto de informação que tem hoje em dia, cara, como é que alguém... É triste, né? É bizarro, eu acho bizarro hoje em dia. Realmente, você falou um ponto bem importante. Hoje em dia, a informação está muito mais aí para todo Sim, mundo, cara. né? Todos os meios que a gente tem, a gente consegue ter acesso a informações do que é uma alimentação saudável, do que eu vou ofertar mais para o meu filho, não. E, infelizmente, a gente ainda vê muito isso, né? É aquela coisa do rápido, né? Do rápido que é o prático. Não, mas é aquela parada também. Ali tem um leitezinho, um bolozinho, né, cara? Poxa, mas tinha que ser tinha que ser no... Como é que é o nome daquele? O rivezinho e o pastel gorduroso, cara. Infelizmente, acontece muito O ainda. bom né? é que esse moleque, o organismo dele tá bombando ali pra jogar essas coisas pra fora, né? Na verdade, eu já atendi bastante crianças É com mesmo, cara? glicose alterada, Caramba. colesterol, pressão. Também, às vezes, as pessoas acham que é uma doença de adulto. E às vezes a criança também tem, devido a má alimentação e sedentarismo, né? Hoje, que tu cita... Como é que tu me falaria, por exemplo, assim, sobre a questão de como os pais têm lidado com a questão alimentar dos filhos? E querendo ou não, essas bombas só vão explodindo na mão dos profissionais, né? É muito bom, assim, quando uma mãe, né, quando você vai ter um filho e você procura ter mais informações, né? É óbvio que no serviço público também tem profissionais da saúde para te orientar quanto a isso, mas a primeira infância é fundamental na vida de uma criança. Eu lembro que eu falei para você da programação metabólica, né? Sim. Isso, às vezes não tem aquela... Tem mãe que fala assim, ele adora uma melancia, ou ele ama uma pizza, não pode ver. Mas, às vezes, aquela mãe consumiu aquele alimento muito durante o período gestacional e a criança tem, sim, aquela lembrança daquele determinado alimento. Tu falou programação metabólica. Existe também reprogramação metabólica? Ou não? Tem, para você melhorar, né? Isso, a gente sempre pode melhorar. Né? A ideia é essa, a gente procurar sempre melhorar. E quando essa criança tem essas características já de desejo... por certos tipos de alimentos, como é que resolve isso? Porque essa criança, ela foi exposta, ela foi apresentada, ela foi estimulada. É igual eu sempre falo, uma criança não nasce gostando de açúcar. Quem gosta é os pais que ofertam para a criança, né? Isso. E a gente não precisa ter pressa para ofertar determinados alimentos para os nossos filhos. Até mesmo porque ele vai ter o contato que vai ser inevitável. É lá na escola. Na escola ele vai ter contato com tudo. Ele vai descobrir tudo lá na escola, né? Isso seja na parte alimentar, porque ele vai ver várias lancheiras e ele vai observar. Não se iluda. Eles observam o que cada criança do seu lado leva na lancheira. E às vezes rola até um tráfico de alimentos ali. Sim. Tua mãe não deixou tu trazer isso aqui? Meu amigo, toma aqui, me dá $2 aí. E assim... Ela não deixa tu comer doce? Meu amigo, daqui. Mas engano seu. Às vezes, quando essa criança não tem esse contato, ela vai até comer o doce, mas ela não vai comer com a intensidade daquele que foi apresentado cedo. Sim. A minha filha, eu não ofertei doce para ela. Né, eu tentei segurar. É óbvio que se ela fosse numa festinha, oferecesse, só que ela sempre... Ela era muito apegada, sempre foi, né? Amamentou há muito tempo, então a gente sempre teve muito aquele chamego, aquele contato. Então, assim, ela não experimentou. É tanto que hoje ela come... Meu Deus, sua filha não come doce. Não, ela come, ela gosta de sorvete, mas ela não é fã de chocolate, balinha, chiclete, o pirulito de morango ela gosta ainda. Mas não é algo que ela coma muito. É algo que ela vai me pedir lá uma vez a cada 15 dias e olhe lá. Porque foi o estímulo, eu não estimulei, mas ela teve o contato na escola. É inevitável, né? Isso. Então, isso também reflete na vida adulta
dessa pessoa, Com certeza. né? Isso, esse contato e esse estímulo também. E às vezes a gente não percebe, mas às vezes o adoecimento começa ali, que a gente vai inserindo aquilo ali para a criança, acha que tudo pode, né? E às vezes a gente sempre pensa que o amor é doce, né? Então a gente faz aquele leitinho bem docinho, aquele suco bem docinho, para remeter essa questão de aconchego. Sim. E na verdade não tem necessidade. Sim. Né? Isso. Coitado do César. César sofre lá em casa. Ele tem que seguir o fluxo. Lá é suco quase sem açúcar nenhum, praticamente. Mas são hábitos, né? Você vai trabalhando e no final dá tudo certo. E engraçado é o sal também, né, Patrícia? As pessoas ainda têm muito essa... Tanto que a quantidade de hipertensão é gigantesca, né, cara? Tem muito, porque assim, às vezes essas pessoas consomem muito alimentos industrializados, Sim. que já tem uma quantidade muito grande de sódio, Uhum. e ainda tem um acréscimo do sódio, né? E infelizmente tem gente que ainda usa muito condimento pronto. Eu não vou falar o nome nem a marca, né? Mas tem uns que é um pozinho, tem um que é um tablete. Que é facinho então, de assim, fazer. Chega, coloca e fica exatamente. bom pra Aquilo caramba. ali tem uma quantidade absurda de sódio. Tem uma quantidade quase sua recomendação diária. Entendeu? Então, assim... O cara ainda pega e joga na pipoca. E aí as pessoas pequeno, tendem um a tablete ter aqui, um paladar mais puxado para aquilo. Sim. Às vezes- Eu tinha muito isso, do sal. E assim, quem sofre muito com essa questão do paladar é o idoso. Sim, O que acontece? Com o tempo, você perde um pouquinho de papilas gustativas. sim. Então, no idoso, como ele vai tendo essa perca, ele acaba salgando mais, né, Pra os tentar alimentos sentir. no preparo para poder sentir, ou adoçando mais. Caramba. Então, e por isso que o idoso também a gente tem que ter essa atenção e esse olhar também. E tudo isso culmina, né, cara, pra obesidade, no fim das contas, a maioria das vezes, né, Patrícia? E hoje, diante dessa situação que a gente tá a gente tá numa eu não posso nem chamar de epidemia, né, mas porque epidemia é complicado, mas hoje a galera tá muito acima do Pandemia, peso, né, cara? Tem, sim, é assustador. E, assim, a partir do momento que todo mundo, eu falo assim, todo mundo mesmo, a gente tem que ter consciência que se eu quero viver mais e ter qualidade, eu vou precisar cuidar da minha alimentação, fazer minha atividade física, não ser... Tá bom, obrigada. Não sei. Tão nervoso, né? Ter aquele timezinho, assim, tentar relaxar mais e para ter uma qualidade, uma perspectiva de vida melhor, né? Hoje existem muitos mitos aí em relação à nutrição, né? Que principalmente as pessoas têm sobre a questão alimentar, né, Patrícia? Hoje, qual é um dos principais mitos que tem na questão da nutrição? Por que eu não vou na nutricionista igual a gente estava falando? Porque ela vai criar um cardápio que é impossível. Porque é muito difícil seguir o que elas falam. Porque quais são os principais mitos que tem hoje diante da tua profissão? Na verdade, deixa eu pensar aqui os mitos. Quando a gente fala em mudança, toda mudança remete a algo novo também, né? Algo novo, até eu conseguir me adequar àquilo ali, que é rotina, né? Isso, até eu entrar nessa rotina. Às vezes eu atendo um paciente, eu vou dar só um exemplo. Se você fosse consultar comigo. Certo. Não, finge que é uma consulta Exatamente, aqui. vamos Não, lá. Patrícia, eu tô querendo ganhar massa muscular, tô querendo ficar parecido com o Ricardo Cardoso em menos de uma semana. Tá, esse aí mais ou menos é o ponto. Mas, enfim, se eu for pensar numa obesidade, vamos para um lado crítico. Tô querendo emagrecer porque eu tô com gordura no fígado. Exatamente. Só que, às vezes, você não vai conseguir seguir um protocolo nesse momento. Correto? Entendi. Às vezes, você vai estar mais apto a receber orientações. Diego, como é que está a sua função intestinal? Sim. Diego, você comeu quantas frutas ontem? Diego, você está tomando quantos litros de água? Entendeu? Então, às vezes, são orientações que a gente pode estar dando esse pontapé inicial até mesmo antes de ir no nutricionista, Sim. que são recomendações básicas. Eu estou bebendo água, eu estou comendo fruta, né? Eu estou dormindo. Então, assim, parte mais ou menos aí desse princípio. Pensa que você tem que comer aí 3 frutas por dia. Comer suas 150 gramas de legumes, almoço e jantar. Pegar aqui uma uvinha, né? Não é isso? Então, assim, às vezes são hábitos que você precisa
trabalhar logo aquilo ali. E, às vezes, o primeiro contato com um profissional nutricionista seria esse. Só que todo mundo tem que sair do nutricionista com o quê? Com a dieta, Isso. né? Só que, às vezes, aquilo ali, para ele, vai ser complicado ele seguir. Mas isso soa ruim, soa positivo? Como é que é, Patrícia? Não, soa individualidade, né? Às vezes, ele vai estar apto para fazer algumas mudanças já. E só de fazer essas mudanças, já vai ter um resultado gigantesco. Entendi. Correto? Patrícia, hoje a gente está vivendo um período aí das redes sociais, da moda de dieta, do low carb, do jejum intermitente, e etc, e etc, e etc. Diante dessas situações aqui, você como profissional da nutrição, qual é o posicionamento que tu fica para falar para as pessoas, né? O que podem, o que não pode fazer? Eu acho que no fim das contas a resposta vai ser: procure um nutricionista. Mas às vezes a galera que às vezes não tem um poder aquisitivo muito baixo, às vezes não quer ir pro serviço público de saúde, e às vezes começam a acompanhar essa galera muito doida da internet aí, e às vezes aquela parada que tu falou no início, que às vezes o que é bom para mim, às vezes pode não ser bom para outra pessoa. Exatamente. Igual como tu lida com isso? Quando você me falou dos perfis de dieta, vai ser relativo, tipo, o que você tem, o que eu vou trabalhar, não é isso? Até mesmo porque o nutricionista é um profissional que entende o alimento, aprende sobre ele e vai saber a função dele em determinado problema de saúde também, certo. Como ele vai te ajudar ali de certa forma, correto? Então, o perfil da dieta vai ser o que mais combina e condiz com sua realidade e sua necessidade. Certo. É óbvio que eu recebo paciente: doutor, eu quero perder 4 quilos em um mês, entendeu? Esse é até bom, né? Em Cadê um mês a serra? mas aí o que acontece? Seria uma dieta restritiva, porque, vamos pensar lá, para mim perder, eu preciso comer menos e queimar mais. E sabe o que eu acho engraçado? O filho da mãe, ele passou 30 anos para ficar daquele tamanho. Não, mas esses casos, assim, geralmente, às vezes, são pessoas até que têm um controle, né? Se cuidam um pouco, só quer dar aquela enxugadinha, né? Mas, assim, ver o que mais combina para ti e tentar não ser tão restritivo, porque às vezes chega no meu consultório um paciente que quer fazer eu quero fazer uma cetogênica, eu quero fazer uma low carb, né? E quais são as situações eu vou que entender um um paciente contexto desse? total, né? Saquei. Sempre eu peço exames laboratoriais para me ver Saquei. se vai dar para me fazer esse perfil de dieta, se não vai. Porque dependendo da situação, ele não consegue. Tipo, tem gente que se adapta muito bem ao jejum intermitente. Eu tenho muita Tem pessoas que facilidade. têm resultados bons, né? Função neurológica, neural, tem uma resposta muito boa. Tanto que dietas cetogênicas, né? Que também tem essa função e tem esse poder de melhorar um pouquinho mais o foco, era usado inicialmente em pacientes que tinham epilepsia, né? Para reduzir as crises. Então, assim, tudo depende muito do contexto, como eu vou aplicar e por que eu vou aplicar, né? Entendi. Aquilo ali. Não é regra. Entendi. Hoje, engraçado, né, Patrícia? Eu pelo menos percebi, porque que o preço dos alimentos mudou muito. Assim, a gente tem essa ideia de que tá tudo muito caro, mas se a gente for lembrar mesmo, como eu tenho muita memória da minha infância, eu lembro que, cara, não tinha muita escolha não, cara. Você vai estar comendo fruta? Você é doido, né? Você é coisa de rico, rapaz. Hoje não, cara. Hoje a gente vê que tem uma certa facilidade. Não, na verdade, essa fala aí, eu não acho, porque minha mãe, a gente sempre foi assim, sempre teve fruta, né, verdura em casa. É mais uma questão, às vezes, da gente ter prioridades, da gente focar em algo, né? Dependendo do que for, a gente consegue comprar. A gente não vai comprar morangos, né? Silvestres, exatamente. colhidos por crianças virgens na África. Então, assim, não tem como, mas uma maçã, às vezes uma banana, dependendo da situação, né? Um mamão, às vezes até plantar mesmo em casa, né? Isso, a maçã não dá. Mas a manga era profissional, da manga, cara. aí, ó. A manga só vivia no pé, cara. Então, assim, é muito mais uma questão de estímulo, de você... Hoje, pode-se dizer que você tem uma outra visão sobre uma alimentação. Com certeza. As pessoas mudaram,
As pessoas aprenderam e elas sabem. Às vezes ela pode até não fazer, mas ela tem consciência lá no fundo que ela precisa ter uma boa alimentação para ter uma boa saúde também. Com certeza. E a gente tem muito essa coisa de correr atrás de resolver depois que o problema já existe, né? Exatamente, porque aí entra a questão. Às vezes a gente não faz a prevenção. Isso. A gente só vai a partir do tratamento, né? A Isso. gente vai tratar. E eu sempre falo que o nosso corpo ele é muito parecido com os equipamentos, né, cara? Você tem duas opções. Você conserta depois que dá problema ou você faz a manutenção preventiva antes de dar o problema. Exatamente, mais ou menos isso. E Tem alguma história, Patrícia, assim, de algum paciente teu, assim, que foi uma vitória, que tu falou assim, caraca, esse aqui do caramba, isso aqui foi... Ai, teve alguns, sim. Eu sempre falo para os meus pacientes que o peso é nosso marcador de saúde. Uhum. E tem gente que fala assim para mim, doutora, eu não gosto de pesar. Eu já atendi gente que ficou sem se pesar mais de ano, entendeu? E tem uma certa resistência com a balança. E a balança não é para ser nossa inimiga, Sim. né? Ela é para ser nossa amiga, porque ela é marcador de saúde Sim. também. E, enfim, esse paciente em especial, eu comecei a atender ele veio devido a um problema de estômago, refluxo, má digestão, e, enfim, e estava perdendo peso. E daí eu ajustei a dieta dele e ajustei tudo certinho, acompanhado, né? E com 20 dias eu fui pesar ele. O que eu fiz? No caso dele, que eu queria que ele ganhasse peso, ele estava comendo uma quantidade de calorias a mais Sim. do que o previsto para ele, correto? Que é a taxa metabólica basal Sim. dele. E daí, no dia que eu cheguei para pesar ele não ganhou peso, ele perdeu. Caramba. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado. E é muito errado. E daí eu começando a conversar, solicitei um outro exame e, de fato, deu positivo para uma situação. E daí eu falei, olha, o senhor precisa ir para um outro médico, para aquele outro que te atendeu em outra cidade. E precisa ir para ontem. Porque eu estava com suspeita de um CA. Porque a perca de peso acelerada que ele estava tendo não era algo normal. O que é CA? Câncer. Câncer. E daí ele, doutora, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver isso. Câncer no estômago? Isso, na parte mais intestino. Intestino, né? E não foi só um paciente, isso aconteceu com 2 pacientes. E aí ele foi, e realmente tinha dado CA. E, enfim, ele chegou a tempo, foi para lá, fez a cirurgia, retirou, voltou e começou a ganhar peso. Né? Por isso é que eu falo, o peso, ele é marcador de saúde, né? Então, se eu não estou em uma dieta de perca de peso, de restrição alimentar, se eu estou perdendo peso, não está legal, né? Eu preciso investigar, eu preciso saber de fato o que está acontecendo com minha saúde, né? E se for, seja criança, seja adulto, seja idoso, é importante a gente ter esse olhar. E teve um outro caso interessante também com um paciente meu, foi na pandemia. A gente fazia acompanhamento para hipertrofia. Sim. E ganho de massa muscular, ele teve um resultado muito bom. Só que daí ele me mandou o peso da semana e ele tinha perdido, acho que 3 quilos, 4 quilos, não me lembro mais. Aí eu falei, você tá com Covid? Ele, não tô com Covid, não. Tá, você tá com Covid. Teve contato? Não tô. Testou, deu positivo. Que acontece? O Covid, né, por si só, você acaba tendo uma perca de massa muscular muito grande. A nossa musculatura, ela é muito importante para ajudar o nosso corpo a se recuperar. Sim. Né? Lá na proteína é que tem aminoácidos. Os aminoácidos que vai ajudar nessa recuperação também. Então, você tem uma perca de massa muscular muito grande. Isso aconteceu não só com ele, só que ele foi um Covid leve, enfim, Sim. tratou, recuperou. Mas eu acabei recebendo muito consultório. Então, o paciente com Covid, ele teve perca de massa muscular absurda. Mas, doutora, eu não perdi gordura? Pouca. Perdeu mais massa muscular. É porque muita gente confunde, né, Patrícia, essa questão da balança, que a balança, às vezes, ela não representa muita coisa, não, né? Uma balança, ela
ela representa a questão de ser o mínimo que eu te falei. É de você acompanhar aquilo ali, de você não ter mudanças bruscas, né? Grandes mudanças ali. Mas só ela, por si só, ela não diz tudo, é óbvio, né? É porque às vezes uma pessoa que está acima do peso, ela vai começar a se exercitar e ir para academia e quando ela for pesar, ela Eu vai já tá... atendi pessoas com peso, vamos dizer, eutrófica, né? Com peso normal, porém, ela tem um índice de gordura corporal muito alto e pouca massa muscular. Para mim, ela é de risco? Para mim, ela é de risco, né? Porque eu preciso aumentar a massa muscular dessa pessoa. Para aumentar a taxa metabólica basal, né? Também. Sim, quando a gente aumenta a musculatura, a gente aumenta também nossa taxa metabólica basal. Jair, taxa... Sabe o que é taxa metabólica basal, Davi? Não, É quanto... Assim, tu fala numa briga? Né, quanto teu... Ei, porra, explica ali. A taxa metabólica basal é o que o seu corpo, a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para fazer suas atividades normais. Levantar, ir no banheiro, tomar água, sair, para você viver. É por isso que tu precisa comer mais do que o teu corpo consome. Mas aí você precisa fazer uma atividade física para estimular essa musculatura. Ele tá fazer fazendo. uma musculação, no seu caso. Não, ele tá fazendo. Tá? Tá. Então tá ele bom. tá correndo todo dia de manhã cedo. Eu recomendaria, no seu caso, uma musculação. Não, várias pessoas já recomendaram, mas ele não tá nem pra isso, não. Ele quer correr. Ah, então vai fundo. Boa dica. Patrícia, Mas é isso aí. mas assim, hoje eu fico imaginando também que, às vezes, a tua área de atuação, ela também, querendo ou não, ela dá, às vezes você deve dar uma brochada no sentido assim de, poxa, muita gente às vezes não seguir o procedimento. Porque querendo ou não, tem isso aqui também, a questão mental também, né? De como a pessoa tá com a mente dela. Tem, claro. Mas é o que eu te falei inicialmente. Às vezes você não tá pronto para fazer aquela mudança completa. Isso. Às vezes você está pronto para fazer pequenas mudanças. Trabalha em conjunto com um psicólogo? No momento, eu tenho parceria com o Dr. José Henrique, Sim. né? Geralmente, os pré-natais dele, a gente tem um acompanhamento Sim. junto. Bacana. E com o psicólogo, eu sempre indico, né? Às vezes, se é um paciente de fato que precisa, eu encaminho. Sim. Né? Porque às vezes eu só não consigo. Porque a nutricionista, às vezes, também, geralmente, ela não que eu seja psicólogo, mas qualquer profissional da saúde que tenha um olhar humanizado, ele vai conseguir ali observar durante uma consulta do que mais aquele paciente vai precisar. E tem eu não sei, eu vi um médico falando uma vez que o nosso intestino ele é responsável pela produção, acho que não sei quantos % dos neurônios. E querendo ou não, aí você vê que a nutrição e a saúde mental, ela está muito interligada com a saúde intestinal. Com a saúde intestinal. Gente, foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Como eu falei, a nutrição ela tem uma gama assim enorme, né, de assuntos. E função intestinal, ela é importantíssima, né? Às vezes as pessoas acham, eu vou no banheiro a cada 2, 3 dias. Ela acha que é normal para ela. Não, gente, não é normal. Uma pessoa que fica 2, 3, 4, 5, 6 dias sem ir ao banheiro, não é normal. Ela precisa de ajuda de um profissional. Essa situação aumenta o risco dela vir desenvolver um câncer de colo. Sim. Correto? Sim. Por quê? O que acontece? Resíduos que seria para ser excretado, vai ficar tudo lá e você vai fazer reabsorção de toxinas. Geralmente, essa pessoa não vai ao banheiro por conta de alguns fatores, que são já os pilares também que vai te ajudar. É a alimentação, porque você está consumindo uma baixa quantidade de fibra que você precisa, Sim. em média, pelo menos uns 25 gramas de fibra por dia. Quem não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, linhaça, chia, aveia, feijão,
possivelmente ela não vai bater essas 25 gramas de fibra dia dela. Então, assim, é um paciente que vai ter problema com constipação intestinal. Mas, Patrícia, eu só preciso de fibra? Não. Eu preciso de fibra, eu preciso de água e eu preciso de estímulo, que é a atividade física. Sim, que faz os movimentos peristálticos, né? Exatamente. Se eu não tenho uma movimentação peristáltica, um estímulo, eu também não vou ter como me livrar daquilo ali, Sim. né? Isso. Então, assim, a fibra, se a partir do momento que eu aumentei minha quantidade de fibra da dieta, eu preciso aumentar minha quantidade de água da dieta. Saquei. Correto? Ok. Se eu não aumentar, Sim. eu vou travar mais. É porque aí tu me corrige também, que diz que a fibra, ela sem a água, ela faz o contrário, né? Ela constipa mais ainda. Isso. Você vai ficar muito mais constipado. Sim. Cara, engraçado, Patrícia, quando eu tô com... Porque eu tenho um problema de ir ao banheiro quando eu estou estressado. Isso me atrapalha. E quando eu estou muito de boa, eu consigo ir regularmente. Só que uma coisa que eu percebo, eu fico extremamente estressado, assim, eu fico... Quando eu não estou conseguindo ir no banheiro. Incrível essa parada, né? Muito doido. Normal, é porque você fica enfesado. Em todos os sentidos. Todos os Você fica sentidos. Enfesado. Né? Então, assim, é uma sensação ruim, por Essa quê? enfesada é muito boa, cara. Ei! Porque Olha. você não consegue excretar os resíduos, que Sim. seria para ser excretado. Então, vai te dar um desconforto. Não tem como. Você E vai eu ficar desconfortável. tava vendo uma questão sobre a questão da pele também, cara. A pele sofre muito, né, com a questão no intestinal. caso, hoje em dia se estuda muito microbiota, né? Sim. A microbiota, ela tem uma função, é tanto que hoje em dia se faz estudo genético. Explica o que é microbiota, que as meninas é tudo meio- É uma colônia bem grande que tem no nosso intestino. E ela tem que ser mais boazinha do que má. Entendeu? Mas Tá não bom? Má isso é a tudo- que dá dor, é a que dá, às vezes, infecção intestinal. Deixa amor. Para deixar boa, aí é que tá o segredo. Para você ter uma boa microbiota, você tem que alimentar ela, Sim. né? E ela é alimentada de carboidratos, né? Frutas e verduras, legumes são ótimas para estar alimentando essa microbiota positiva, essa microbiota boa, né? Que vai refletir na minha saúde, desde mental, né? Intestinal Sim. e minha saúde de um modo geral. Bacana. Patrícia, como é que uma boa alimentação ela pode auxiliar, por exemplo, no fim das doenças crônicas, cara? Porque as pessoas elas tendem a ser tão alheias à informação nutricional, ao que comer, ao que não comer, e elas sempre... Não, é porque é genético, é genético. E sempre ficam colocando a responsabilidade na genética. Só que existe uma autorresponsabilidade também sobre a questão alimentar que pode, acredito eu, mudar totalmente o rumo de doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como hipertensão, entre outras. Então, dá um recado aí pra galera que acredita que não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre essas possíveis doenças crônicas aí que eles podem... Na verdade, somos os únicos responsáveis, né, por nossa saúde. A gente não pode transferir ou pensar de uma outra forma. E a dica de ouro começa agora. Ontem. Né? Começa agora. Então, assim, faça uma releitura de como está a tua alimentação. Tipo agora, pensa aí, quantas frutas você comeu ontem? Sim. Ou hoje ainda, Sim. né? Então, assim, não podemos esquecer que, se eu for pensar a nível de vitaminas e minerais, a minha principal fonte sempre vai ser minha alimentação. Sim. Então, se eu tenho uma alimentação pobre de frutas, verduras e legumes, que são os alimentos reguladores, né? Sim. Esse grupo faz parte do grupo dos alimentos reguladores, que vai ajudar a regular toda a função do nosso organismo. Eu vou ter uma deficiência nutricional. Você me falou de uma situação aqui que eu tenho pegado muito em consultório, que sempre antes de suplementar eu peço alguns exames. Deficiência de B12. O que é? Deficiência de B12, cara. Vitamina B12, né? Que é a metilcobalamina. Então, assim, é algo que eu tenho pegado muito. Explica pra eles ali o que é vitamina B12 e pra que serve. Simplesmente coloca tudo. Eu sei que pode... É um funk,
E sem falar que antes a gente acabava pegando muito mais... Mas qual é a função da vitamina B12? Ai, a vitamina B12 vai desde função neural, a bem-estar físico, mental, corpo. Qual é os principais alimentos dor. que... As fontes de B12... Fonte de B12 é fonte de origem animal. Não é Ah, é isso? por isso que os vegetarianos, eles têm uma deficiência muito grande de B12, né? Mas só que o que eu tenho pegado? Cara, Muitas pessoas Ô, Patrícia, desculpa, é porque a quinta série não sai desses meninos, é ridículo, saca? Mas continua. Faz parte, às vezes mas como é que... fica eterno. Pois jumentão desse. Fala. Só que... Uma pergunta aqui, nada a ver. A vitamina D, não é aquela vitamina D que a gente vai lá no consultório? Não, essa daí é a ela D. tem alguma coisa relacionada à nutrição, alguma coisa assim? Ou... Eu não sei. Comeu o sol, gente. Na verdade, ela é ativada a partir da Abre sua a boca. exposição. Abre a boca de manhã cedo e mira pro sol. Sua exposição solar, né? Isso é ela que vai estimular. Essa que eu tô falando, sempre a vitamina D era uma vitamina que sempre deu baixa, né? Sim. Também. Era fato. Sim. Mas a B12 eu tenho observado bastante também. E geralmente, para me suplementar, Sim. só quando eu faço um exame para me ver, que eu também não vou suplementar. E geralmente as pessoas tendem a dar uns sintomas. Muito cansaço, esgotamento físico, às vezes esquecimento. Enfim, então eu sempre vou, a partir dos seus sinais e sintomas, é porque eu vou ver o que eu vou pedir e o que eu vou fazer, né? Isso no caso, desculpa, é um olhar clínico, né? Isso é você conseguir ter essa interação num todo, um olhar para um paciente. Bacana. E daí, resumindo, aí vamos lá, B12 é origem animal. Sim. E eu tenho atendido, o pessoal comia carne de origem animal, os que eu peguei que estava baixo. E aí, Patrícia, o que é, então? A falta de uma dificuldade de absorção? Dificuldade de absorção. Não, papai, é porque tu acha que eu sou só um garotinho bonito da tecnologia. Mas eu sou um homem multidisciplinar, cara, de conhecimento. Eu gosto de ficar estudando as coisas quando eu tô sem nada pra fazer, É a cara. absorção. Então, assim, estudou isso geralmente antes de vir pra essas cá. pessoas só comem a carne e esquecem de alimentar a sua microbiota. Que é a que gera a capacidade de absorção dos nutrientes. Exatamente. Não é só ingerir, é como Não. vai ser absorvido, né, Patrícia? Exatamente. O que eu tô comendo no contexto geral. Sim. Né? Isso é óbvio que os vegetarianos, eu sempre vou ter um olhar diferenciado. Sim. É fato que eu sempre vou pedir um exame desse, né, para ele. Mas, dependendo dos sinais e sintomas também do meu paciente, há necessidade. Porque ele, às vezes, só consome carne vermelha, Sim. mas a nível de absorção dele não tá legal, porque Sim. ele não tem uma microbiota boa. A B12 ela tá muito relacionada à questão da cicatrização também? Porque eu nunca esqueço que tinha um médico que ele falou a seguinte frase, ele fala que não opera vegetarianos. É porque envolve tudo. Eu sempre falo que uma precisa da outra, né? Às vezes, se eu for pensar também, às vezes, anemia, né? Deficiência de ferro. Às vezes, não é só deficiência de ferro. Sim. É uma deficiência de B12, é uma deficiência de ácido fólico, Sim. é uma deficiência de vitamina C também. E a gente precisa entender uma coisa também. Quando a gente faz um exame que lá tá muito baixo, é porque nosso corpo já tentou manter aquilo ali há um bom tempo. Sim. Entendeu? Meio que ele tá vivendo no limite. É igual a questão da insulina, né? Igual a questão da glicose e da insulina. A glicose, às vezes o paciente olha lá e fala, ai, deu uma alteraçãozinha, né? 120, tô bem. E daí ele dá continuidade. O corpo dele, o nosso corpo, eu falo assim, é uma máquina perfeita. A gente é que às vezes acaba estragando e não dando atenção devida para ela. Mas o nosso corpo, ele tenta suprir e melhorar aquilo ali de qualquer forma. Ele vai levando aquilo ali a trancos e barrancos até que chega uma hora que ele, não dá mais. Que aí quando vem uma crise, né? Isso, um paciente que fica com a glicose, com a insulina muito alterada devido à má alimentação. E quem tem doença crônica, o medicamento só, entenda uma coisa, o medicamento só, ele não vai conseguir te ajudar.
ele tá sim com a nutrição. Sim. Então, assim, às vezes eu sou diabético, tô com diabetes descontrolada, descompensada. Esses dias eu atendi alguns idosos Sim. que acabou vindo a ter também um problema renal, né, devido a consequências de uma diabetes não tratada, não controlada. E eu fiquei muito feliz com um retorno em especial que esse idoso parou de usar a insulina. Poxa, que legal, cara. Né? Então, assim, muita coisa é muito gratificante. Sim. E, às vezes, eu encontro com as filhas dele. Não, o pai tá bem, tá seguindo. Mas, assim, ele teve um suporte também. A esposa sempre tá ali, né, por trás. Mas ele melhorou a qualidade de vida dele com a dieta, ajudou. Então, a insulina eu reduzi. Eu não, né, gente? Desculpa, o endócrino. Sim. Mas ele chegou um momento que o médico dele viu, não, vamos reduzir, senhor. Você não precisa usar mais, você vai usar só medicamento X. E uma outra coisa, doença crônica, a gente melhora, mas dependendo da situação, ela não tem cura. Sim. Não é isso? Então, a gente precisa cuidar para não chegar a tal ponto. Sim, ao ponto de que não tem como mais o que fazer, né, cara? Aí não tem o chá de não sei o quê, o chá de, né? Às vezes Sim. a gente acaba se pegando muito a isso. Pode até tomar, gente, mas toma um remédio, faz a dietinha, tá? Hoje, na tua profissão, Rondônia do Pará é uma cidade muito peculiar. Quais são algumas dificuldades hoje que tu tem, por exemplo, na tua profissão? Ou relacionada à dieta, ou relacionada a uma questão cultural rondonense? Tem algum entrave profissional assim que te impede de algumas coisas? Por exemplo, eu quero passar a dieta de alguma coisa e não tem em Rondon, e tem que trazer? Isso tipo assim, às vezes tem situações especiais que eu preciso de um produto especial. Uhum. Vamos pensar na parte mais de suplementação. Sim. Né? Às vezes não tem. Tipo, a logística, né? Questão de farmácia de manipulação, alguma coisa do tipo assim, ou não? Não seria nenhum caso. Às vezes é um suplemento mesmo. Que às né? vezes não tem, né? Que é muito de específico. alimento, às vezes, sim, às vezes pode ter. Mas às vezes eu faço a troca. Se eu não tenho X, eu vou com Y. Entendeu? Eu tenho que ter... Afinal de contas, o nutricionista também serve para isso. Sim. É ele ter esse jogo de cintura e tentar substituir X por Y, né? Dependendo da situação, não vai ter como fazer essa substituição. Mas a gente sempre procura se adequar à nossa realidade. Todo paciente que eu atendo, às vezes teve gente que já entrou comigo, já sentou e falou, doutora, pelo amor de Deus, me manda um cardápio que não tem aqui não, que eu já tô com um que não tem nada aqui. Falei, não, pode ficar tranquila que eu só vou te passar o que tem aqui. Bacana. E é isso aí. Então, quando for passar a minha dieta, por favor, bote o cuscuz e o café. Porque são essenciais para minha sobrevivência. Cara, e nunca mais comi o cuscuz, cara. Tu acredita? Eu também gosto. Só que lá na minha casa só eu gosto. Pensa no cuscuz, né? Sério, cara? Quase chorei, tão gostoso que tava. Patrícia, hoje, cara, a gente tá vendo aqui em Rondon, bicho, que tem muita criança obesa, né, cara? Muita criancinha cheinha. Qual o recado que tu dá pras mamães aí, cara, que às vezes estão deixando a corda muito frouxa? E assim, a ideia do podcast é fazer com que também aconteça um esclarecimento, né? É ter um olhar, né? Eu falo assim, um olhar mesmo, como eu posso te falar? Às vezes, o fácil, né? Você falou da questão, eu fui na padaria, a criança estava comendo um guaraná e, enfim, um salgado, né? Ou às vezes vai muito para a lancheira o guaraná, um skinny, uma pitula, sei lá, um biscoito recheado. Não que às vezes essa criança não vai ter o contato, Sim. mas com qual frequência isso está sendo exposto para essa criança. Isso. Aí daqui a pouco tá no caixão do filho chorando e sem saber por que o filho morreu, né? Acontece, tipo assim, cara. E assim, o que a gente precisa entender? Às vezes eu tenho um filho, olha, você tem que comer isso aqui, o seu prato é esse, e meu prato é esse. Entenda uma coisa, os pais são referências. Sim, com certeza. Então, se eu não dou, se eu não demonstro, se eu não faço, eu não posso cobrar. Sim.
Então, se eu não como um legume, se eu não como uma verdura, geralmente essas crianças, o pai e a mãe às vezes acaba tendo uma rotina alimentar ruim, que acaba refletindo muito Sim, na rotina alimentar sim. dessa criança. Sim. Então, poxa, meu pai é meu herói, minha mãe. Eles querem me dar o legume, mas eles não comem o legume. Eu quero comer o que o meu pai e minha mãe comem. Tipo isso. Entendeu? Então, às vezes eu pego isso muito em consultório e eu sempre pergunto assim: você come? Aí eu já mudo toda a questão, né? E é necessário ter esse olhar. Então, assim, eu falo para os pais, veja como está a sua alimentação, que vai refletir também na alimentação do seu filho. Entendi. Patrícia, hoje... Veja aí, tu já conferiu o Instagram aí? Manda aí. As perguntinhas do Instagram. Para interromper só um pouquinho, que esse rapaz aqui largou a chave na moto e o pessoal tá batendo na porta aí. Dá uma Pessoal da pausa aí. Largo. E aí, Patrícia? Qual a pergunta? E aí voltamos, né? Graças ao nosso amigo ali. Não, no dia que... Se um de vocês me julgarem, dizer, Diego, você pega pesado com eles. Cara, ele conseguiu ter incompetência de deixar a chave da moto na moto pro rapaz aqui ficar preocupado com ele e bater aqui. E aí eu já tava puto com o cara, mas a culpa era dele que deixou a chave e o cara tá tentando proteger a moto dele. Cara, e assim, eu não sei mais o que fazer, cara. Vamos lá, Jair, perguntas do Instagram. Bora lá. Se não fosse nutricionista, qual outra área você iria seguir? Bancária. Já foi respondido. Como é que é? Bancário, assim, como é que... Não sei, eu acho que era... tinha um glamour, né? eu Chegou um acho tempo que que tinha era... um certo glamour mesmo, eu lembro disso. Você lembra? Eu Tipo lembro. assim, eu lembro quando eu ia aqui no banco, aqui, né, próximo, que é próximo à minha casa, a gente pegava aquele... Tipo um cheque, né? Sim, Pra sim, preencher. E eu achava aquilo tão legal. Sim. E aí eu olhava lá dentro e falei, nossa, A que moral. legal. Se bem que nessa época também, quem tinha ensino médio tinha muito moral também, então... Então eu achava legal, assim. Se eu não fosse nutricionista, eu acho que seria alguma outra... Não sei. Medicina nunca bateu na tua porta? Não, porque o sangue ali, pra mim socorrer na hora, eu fico um pouco assustada. É sério? Na hora do socorro. Eu gosto de sangue. Principalmente se for o meu. Porra, é igual... não. Quem não? É igual eu falo que eu odeio ver alguém apanhando se não for eu que estiver batendo. Mas, assim, na verdade, é com o próximo também. Eu fico meio assustada. Ai, meu Deus, eu tenho que passar calma, mas na hora eu não consigo passar essa certa calma. Também não, eu não sou fã de sangue também, não. Sou muito fã, não. Mas lá na minha profissão eu consigo passar uma certa calma, às vezes até acalmar um pouco um paciente que vem muito desesperado, né? Sim. Que acontece também. Mas no momento agora, eu não imagino, assim. Outra profissão, né? Não, eu gosto muito. Você me perguntou das dificuldades, né? Tipo, de estar também Devolve no minhas uvas interior. aqui, que eu tenho que comer minha meta. Eu sempre gosto de estar me atualizando. Era então, sobre isso que eu ia te perguntar, essa cara. distância, para mim, é bem complicado. É difícil, né? Às vezes a gente tá aqui, mas, enfim... E sempre num encontro, num congresso, a gente acaba fazendo muito network, Sim, né? Você tem contato com os profissionais, que é uma parte que eu adoro também. E todo mundo, assim, tudo é muito perto, tudo é muito rápido, tudo acontece, tudo acontece ali em São Paulo, tudo acontece ali no Rio, Curitiba. Então, assim, a distância para sair daqui é bem grande. Querendo ou não. Passa, assim, alguns perrengues. Mas a internet, querendo ou não, ela quebrou uma barreira muito boa, né, cara? Muito, ajuda muito, né? Só que eu gosto muito de estar Presente, nessa né? questão presente, network, eu acho bem bacana, assim. Mas eu faço muito curso online também. Bacana. O online veio para ficar, né? Eu Sim. falo. Eu faço muito atendimento online também. Bacana. Então, assim, ajuda muito os cursos online. A outra pergunta. Qual a sua opinião sobre essa quantidade de bebês tendo alergia à proteína de leite de vaca? São vários... Na verdade, tem bastante. Na verdade, eu tenho atendido também, não só o bebê, mas crianças que estão apresentando alergias.
tipo, do nada, assim, começa a ter alergia, a intolerância, na verdade, à lactose. Pode ser um reflexo desde a gestação, desde o que a gente está consumindo, Sim. pode ser um reflexo também, né? Eu acredito muito nisso, que tudo que a gente come vai influenciar de uma certa forma. E, na verdade, muita coisa aumentou e o que acontece? A gente tem muito acesso também à informação. Sim. Então, assim, hoje em dia, se a gente vê, né, a informação referente ao criança autista, ao TDAH. Sim. Então, muita coisa a gente consegue ter muito acesso e ter um diagnóstico mais rápido. Eu lembro que tem uma paciente minha, acho que ela deve ter em torno de uns 38 anos. Ela foi uma criança que teve intolerância à lactose. Sim. Só que há 38 anos atrás, a gente não tinha essa percepção e não se estudava tanto como é hoje, né? Sim. Então, a gente já levanta, a criança evacuou muito mais do que o normal. Com sangue, né? Muco nas fezes, fez vômito. Então, hoje em dia, a gente consegue estar muito mais atento. Às vezes, até pele, né? Erupção cutânea. Sim. Então, a gente consegue ter um cuidado muito mais rápido do que antes. E essa paciente em si, ela sofreu muito quando bebê. Porque não tinha diagnóstico, ninguém sabia o que era no tempo. E demorou para ela vir o Deve diagnóstico. ter sofrido muito, hein? Exatamente. E essa questão da intolerância à lactose, né, que tem muita criança, acredito também que a alimentação, né, isso anteriormente possa influenciar. E depende de em que situação. Entenda uma coisa, quando um bebezinho nasce, ele não está com a microbiota dele formado. Sim. Então, ele vai ter muito gases, ele vai ter incômodo, é normal. E não vai ter nada ali que eu vou resolver aquilo ali com o estalar de olhos. A microbiota dele vai ser formada. Quem ajuda a formar a primeira lá é a mãe, com leite materno, com colostro. Mas essa microbiota, ela precisa ser formada, correto? Então, assim, se é uma criança de fato que ela tem que procurar ajuda, né? Um profissional para excluir, igual sua esposa, né? Isso, excluir os derivados lácteos para permanecer na amamentação. Às vezes eu já atendi mães que, doutora, eu quero suspender a amamentação porque realmente às vezes é muito incômodo, dá muito gases. Falei, você está pensando que quando a gente iniciar um leite artificial vai ser diferente? Não, vai ser pior. Sim, a diferença Entendeu? é gigantesca. Então, eu fiz assim, o teste, é óbvio eu sei que se é uma criança que tem alergia, é diferente. Intolerância é outra coisa. Às Qual a vezes essa diferença? criança, a alergia, ela vai provocar muito mais seu sistema imunológico também. Então, é algo que você vai ter um mal-estar muito grande. A intolerância, ela vai te causar gases, cólica, Constipação. ou constipação, né? Dependendo do caso. E, enfim, mas tem uma diferença. Então, assim, é acompanhar e essa intolerância pode ser que ela passe, né? A maioria das crianças, muitas crianças, ela cessa mesmo, ela termina. Algumas crianças permanecem, né? Tem crianças que acabam tendo mais alergia ainda, às vezes proteína do ovo, soja, e enfim, aí realmente é bem complicado. Se eu tivesse tido alergia a ovo, eu tava lascado, né? Minha proteína, a principal proteína da minha casa quando eu era criança. Pô. Mais alguma coisa aí? Ei, tu já me respondeu sobre a questão de como tu fica atualizada, que era a minha próxima e última pergunta. Agora a gente tem a nossa pergunta-chave, cara. É a pergunta-chave que a gente... Mas a primeira eu vou fazer inverso. Se tu fosse indicar... não, vou fazer do jeito que era, sempre foi. Se você pudesse ter uma conversa... Aliás, vou mudar minha pergunta, que vamos para a profissão dela. Se tu pudesse falar para as pessoas algo sobre nutrição que todo mundo deveria ouvir, o que você falaria para todas as pessoas? Sobre nutrição? Todo mundo vai ouvir o que tu vai falar. Tá. Nutrição é vida, né?
Nutrição, para mim, é a base de tudo e qualquer situação. Nutrição vem de nutrir, né? E a gente precisa ter um olhar mais profundo, melhor, com o que a gente está se alimentando, que vai influenciar muito na minha qualidade de vida e na minha longevidade também. Então, a partir do momento que eu ter um olhar melhor, né, com mais carinho, que é para nossa saúde mesmo, não é isso? Eu vou conseguir melhorar muita coisa e mudar muita coisa. Eu falo fisiologicamente falando, né? Eu vou conseguir ser uma pessoa mais ativa, eu vou conseguir produzir mais, que uma pessoa que não tem uma alimentação, que você não consegue suprir seu corpo de necessidades, para mim é básica, né? Que é proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais. A partir do momento que eu não consigo me suprir dessas necessidades, eu vou estar comprometendo o funcionamento do meu corpo. E uma outra coisa, vários estudos mostram que pessoas que adoecem, que vai a nível de internação hospitalar, pessoas que têm maior quantidade de massa muscular, que tem uma boa musculatura, são pessoas que permanecem menos tempo de internação. Bacana. Pessoas que têm uma quantidade de gordura corporal mais elevada são pacientes mais comprometidos. Por quê? Geralmente a gordura é um tecido inflamatório. É isso? Então, é onde tem fica mais facilidade, toxinas. né? Exatamente. Gente, não que a gordura a gente não precise, viu? Não é isso. A gente precisa da gordura também. Tem vitaminas lipossolúveis, a gordura vai te proteger, às vezes, de um choque, né? Sim. Ela vai fazer essa proteção. Mas essa gordura em excesso não faz bem para ninguém. Sim. É isso, então se observe. Às vezes, se eu for pensar, né? Às vezes eu não preciso ir no nutricionista para me saber que eu estou acima do peso, né? Que eu preciso mudar minha rotina alimentar, eu preciso ter esse olhar. E a alimentação, ela vem com um parceiro gigante, que é a atividade física. Então, os dois, eles andam de mão dada. Tem que namorar assim. Os dois. Os dois sempre estão juntos. Sim. Porque é importante e é necessário. Sim. E é isso aí, gente. Vamos cuidar da alimentação. Patrícia, se tu fosse indicar uma pessoa para estar aqui com a gente, batendo um papo, para que, querendo ou não, agregar um pouco mais a toda a nossa população rondonense, igual você agregou aqui, cara. Quem seria essa pessoa e por que você indicaria ela? Ai. Você fala, tipo... Uma pessoa pra estar no teu lugar. Ai, você faz essa pergunta pra todo mundo? Todo mundo. É bom saber que tu não assistiu nenhum podcast. Sério? Então, eu gente, assisti, a Patrícia mas eu não assisti até o final, não, tá gente. Está no Spotify, viu? Ela podia ter só botado o fone de ouvido. Vai pra vou perder 4 horas da minha vida aqui com o Sérgio Rezende. Eu assisti. Não, aí tem o Carlos César. 4 horas e 25 minutos. Sérgio aqui. já veio? Já. Patrícia, quem chamou Patrícia? Quem foi que me indicou, já que assim? Pois quem foi? Aí, talvez se tivesse assistido, tu saberia quem te indicou. Ah, cara, não acredito. Patrícia aqui. Não, são Patrícia... tantas pessoas. Vai que eu falo assim, puxa, Patrícia, eu tenho vergonha de falar, você me indicou lá. Não, pode falar. A gente vai intimar a pessoa, vai na casa dela. E vou falar que foi tu que falou. Vou falar que foi tu que falou. E falar que se tu não for, eu ver a mãe morte na Ai, gente, que situação. Todos os convidados passaram por isso. Passaram, cara. E tu não assistia, bicho. Todos eles passaram tranquilo, né? Porque todos assistiram. Todos assistiram, sabiam que acontecia essa pergunta, né? Já vinham preparados, né? Eu vou indicar... Quem foi que me indicou? Não posso falar. Assista, vai ter que assistir desculpa. 45 horas depois. 34 podcasts aí. Tá entre esses 34 podcasts aí, tu vai descobrir. A Lara. Qual a Lara, meu Deus do céu? Lara, fisioterapeuta. Lá do Andrei Estúdio. Fisioterapeuta. Lara, fisioterapeuta. Achei. Aí esse nome ele vai entrar na nossa lista. E aí, em algum momento, ele vai ser chamado. Aí, claro que pode ser que demore, pode ser que seja rápido, né? Vai que ela aceita ou não aceita. Vai ser muito importante a gente saber a postura, né? Também. Não é? E, cara, por incrível que pareça, bicho, eu já me aventurei em ficar pesquisando essas coisas também. Tá? Então,
Patrícia, foi um prazer ter Calma, você aqui. O quê? Tá faltando uma pergunta, não? Qual é? É duas. Qual é a pergunta, meu Deus? Ai, meu Deus, outra? Quem você indica? Aham. Com quem você falaria? Ah, tá. Essa pergunta foi a que eu mudei. Eu sempre faço essa pergunta. Se você tivesse a oportunidade de conversar com uma pessoa viva ou morta, quem seria a pessoa e por quê? Ai, gente. Uma pergunta complicada. Viva ou morta? É. Só que eu sou exigente. Se eu tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa, ele tinha que vir falar na minha língua. Eu não quero falar. O cara fica falando russo, não. Não quero. Vai ser uma Tem, conversa. tem que vir Viva falar ou na minha língua. morta? É. Ai, não sei. Então, pronto. Eu tenho falado, assim, com todo mundo quê? que tá ao meu redor e tudo. Vamos lembrar disso aqui, viu? Patrícia, muito obrigado por você ter vindo. Foi muito especial te ouvir. Foi muito especial ter a primeira nutricionista do Papo Alfa, né? Não significa que os próximos também não vão ser chamados. Podem ser chamados a qualquer momento. O que foi, nojento? O que esse nojento quer? E muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você ter doado um pouco do seu tempo para você estar aqui. Foi muito especial, acho que para mim, para aquelas criaturas ali que atrapalharam em algum momento aqui. Bicho, por que vocês não saem da quinta série, hein, cara? Pelo amor de Deus. E desculpa qualquer coisa, mas essa incompetência ali é que faz esse podcast funcionar às vezes. Viu? Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer falar de nutrição, falar de saúde, né? E para te encontrarem, como é que faz para fazer uma consulta contigo? Como é que é? Faz o marketing. Vai que umas 3 pessoas... Vai lá no meu Instagram, ó eu. Tem? Lá Ixi. tem meu númerozinho, assim. Pronto. Eu não sei como é que é o nome ali, eu sempre quis falar, puxa. Eles que são bons nisso aí. Lá tem um linkzinho com o meu telefone. Cara, E daí eu atendo Pronto. no meu consultório. e na pior das hipóteses, entra em contato pelo Instagram, manda uma mensagem lá. Pode Qual é o seu mandar. Instagram? Patrícia Gouveia, #Nutri. Pronto. Eu acho que é isso. Cara. Aí não vamos confirmar se o... Vamos olhar a mesa. Ai, meu Deus. Olha aí pra mim, Eu confere fiquei aí. nervosa. Não, não tá nervosa nada. Para besteira. Hein, Patrícia? Cara, qual é o teu alimento preferido? Meu alimento preferido? É. Ai, são tantos. Não, nada disso. Vamos lá, tu tá num lugar e tu tem uma coisa só pra tu comer. O que é? Não pode ser uma coisa que tenha misturas aí de ingredientes, tipo uma pizza. Não pode. Tem que ser um alimento só, que seja natural. Eu gosto muito de fruta, abacaxi. Abacaxi, cara, eu gosto muito de Gosto abacaxi bastante também. de abacaxi. Também É uma gosto. fruta que eu... Achou? Achei. Qual é? Patrícia Gouveia. Ah, Underline. underline. Eu falei o quê? Tu falou hashtag, mas tudo bem, faz parte. É, porque esse número... desculpa, É porque, cara, eu também sou horrível nisso. Cara, não, e todo hashtag. mundo olha eu Não, tag. eu acho que nem pode. Pode ter, não. né? É por Desculpa, isso que a gente foi olhar. É por isso que a gente foi olhar. Foi um momento, assim, Não, que eu cara, troquei. não, mas na eu sou- minha mente, eu pensei que eu tinha falado esse aí, entendeu? Mas eu sou horrível nisso também. Mas, Sou horrível. enfim. Mas muito obrigado por você ter vindo. Foi muito especial mesmo. E, quem sabe, a qualquer momento, Patrícia não tá aí de novo, né? E, Patrícia, tudo ok, cara? Tudo certo. Tudo certinho, você gostou? Obrigada, Apesar de tudo. adorei. Assim, fiquei nervosa, né, inicialmente, mas do depois meio pra frente- tranquilo. Mas essa aqui quebra qualquer quilo. Não, mas aquilo ali, cara, estraga, eu acho que... A gente sabe, eu acho que... Não sei Eu se acho é- que... Não, teve um dia que eu pensei, será que dá pra me controlar tudo pelo celular? Entendeu? Às Por- vezes vai dar. Na verdade, já dá. Olha né? só o tanto de coisa que eu poderia ter evitado aqui. Esquecer chave, né? Não é, na cara, moto. Ixi. Muito é, obrigado, muito realmente. obrigado, gente. Vocês foram demais hoje, apesar de vocês serem um bando de irresponsáveis, sem noção às vezes. Mas sem vocês nada disso estaria acontecendo, viu? Um beijo. Hã? Outra. Um beijo no coração de todo mundo. Um beijo, Patrícia. Igualmente, Beijo para todo mundo que gente. está ouvindo a gente. Um abraço. Esse programa é todo especial para todos os rondonenses. Beijo do gordo e tchau!